Você sabia que todos os palestrantes do Brasil estão classificados em 4 níveis? Qual que será o seu nível dentro do mercado de palestras? Assiste esse vídeo aqui até o final, porque agora eu vou te contar de onde eu tirei esses níveis, eu vou te falar mais sobre cada um desses níveis e eu vou te mostrar porque é tão prejudicial que você esteja no último nível do mercado de palestras. O meu nome é Lucas Lopes e a minha missão aqui é ajudar cada vez mais palestrantes a aumentar em até 100% o preço das suas palestras, simplesmente entendendo como se aproximar e fechar palestras com empresas e agências de palestrantes. Fala palestrante, aqui é o Lucas Lopes, eu sou especialista em marketing e também sou fundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. Por isso, se ser um palestrante conhecido em todo o país for um interesse seu, eu sugiro fortemente que você se inscreva nesse canal caso você ainda não seja inscrito e também já aproveita e deixa sua curtida aqui nesse vídeo. Fechou? Então se você tiver já se inscrito, se você já tiver curtido o vídeo, bora lá que eu vou te explicar o que é o método NIC. NIC vem da sigla Níveis de Interesse do Cliente. Olha que interessante, aqui na Motivação Palestras eu tenho mais de 1000 palestrantes cadastrados. Desses 1000, só 5% são palestrantes famosos. São os mais solicitados do mercado. Acontece que eu percebo que os outros palestrantes que fazem parte dos 95% têm palestras tão incríveis quanto esses palestrantes que são famosos. Mas mesmo eu indicando esses caras para os meus clientes, eu percebo que eles não despertam tanto interesse no cliente. Eu comecei a sacar que o que diferencia um palestrante famoso de um palestrante que não é famoso, cara, não é a qualidade da palestra, e sim um nível de interesse que cada um desperta numa empresa. Eu simplesmente percebi que os palestrantes que despertam um nível maior de interesse nas empresas, eles são mais solicitados no mercado. Eles são mais fáceis de serem aceitos quando eu faço alguma indicação. Por outro lado, os palestrantes que eles não despertam muito interesse nas empresas, é difícil de fechar palestras. Inclusive, até quando eu indico esses caras para os meus clientes, é difícil meus clientes aceitarem. Percebe como a qualidade da palestra não é o grande diferencial entre você e um palestrante famoso? Inclusive, eu aposto que a sua palestra é muito melhor do que a de muito palestrante famoso. Fala aí, não é? Depois de entender que alguns palestrantes despertam mais interesse nos contratantes de palestras do que outros, eu resolvi traçar as características em comum entre esses palestrantes e identificar o porquê que isso acontece. Foi daí que surgiu o método NIC, Níveis de Interesse do Cliente. O método NIC basicamente mostra o processo de decisão de um cliente antes de contratar um palestrante. Eu percebi que existem algumas características em comum entre alguns palestrantes e que quanto mais alto fosse o nível desse palestrante, menos concorrência o palestrante teria. Eu falei mais inclusive sobre demanda do mercado de palestras nesse vídeo aqui que eu vou deixar nos destaques, tá? Depois assiste esse vídeo aqui porque é bastante interessante. Nesse vídeo eu vou focar características em comum entre os diferentes palestrantes do mercado. Naquele eu falei sobre demanda, nesse eu vou focar exclusivamente nesse assunto, sobre o comportamento do contratante e sobre como esse comportamento é influenciado pelo nível de interesse que você desperta no mercado. Olha só, ao perceber as características em comum entre alguns palestrantes, eu dividi todos os palestrantes do mercado de palestras do Brasil em 4 níveis. Nível do legado, nível do super-herói, nível do progresso e nível do desconhecido. Eu vou te explicar cada nível e o que é necessário para fazer parte de cada um, beleza? Mas antes, se você ainda não curtiu esse vídeo, cara, clica aqui, dá uma curtida rapidinho, não vai doer, é de graça e eu sei que se você deixar para depois, você vai esquecer. Inclusive, eu deixo a sugestão aí de você me seguir lá no Instagram, @ficadicapalestrante. Lá no Instagram eu mostro o dia a dia da Motivação Palestras. Eu te passo uma série de outras dicas sobre o mercado de palestras visto pelos olhos do contratante. Então segue lá, @ficadicapalestrante. Vem aqui, vamos lá então falar sobre os diferentes níveis do mercado de palestras. Como eu já disse, o mercado de palestras gira em torno do interesse, da quantidade de interesse que você desperta no mercado, basicamente. Os palestrantes que mais despertam interesse no mercado de palestras são os palestrantes do nível do legado. Esse cara está no primeiro nível, no topo. Esses palestrantes têm características em comum bem específicas.
Basicamente são profissionais que são incontestáveis nas suas profissões. Ou seja, eles deixaram um legado de realizações durante a carreira deles. Entende? Eu vou te dar alguns exemplos de palestrantes que estão no nível do legado. Alguns deles são, por exemplo, Abílio Diniz, Flávio Augusto, FHC, o ex-presidente, o Cafu, Bernardinho, Maestro João Carlos Martins. Eu percebi também que a maioria dos palestrantes que estão no nível do legado, eles não vivem de palestras. Na verdade, muitos deles colocam até o preço da palestra muito alto para controlar a demanda que eles recebem. Eles não querem ficar palestrando. Cara, já pensou você receber tanto pedido de palestra a ponto de precisar aumentar o preço da sua palestra porque você não consegue atender todo mundo? Por causa dos seus legados, esses palestrantes despertam muito interesse no mercado. Eles são muito procurados, as empresas correm atrás deles. Mesmo eles não vendendo as palestras deles, as empresas correm atrás deles. E aí, só para você ter ideia, um exemplo de palestrante que está no nível do legado, o Flávio Augusto da Silva, e que faz esse controle de demanda, a palestra dele custa R$400 mil. Vamos ver se você está no nível do legado? Eu vou te passar as características em comum entre esses palestrantes que estão no nível do legado. Olha só, eles deixaram um legado na área em que eles atuam, né? Esse legado e a imagem desse cara estão gravados no inconsciente coletivo. Eles recebem uma altíssima atenção da mídia de massa pelas suas realizações. As palestras deles custam a partir de R$40 mil. Eles têm mais clientes procurando pelas palestras deles do que dias no calendário. Abaixo do nível do legado, a gente tem o nível do super-herói. E nesse nível, a gente encontra alguns palestrantes que têm histórias, sei lá, experiências, pontos de vistas ou opiniões que faz com que eles sejam vistos como super-heróis pelas pessoas. Por exemplo, o Fernando Fernandes é um dos palestrantes mais contratados do Brasil. E ele justamente está no nível do super-herói. As pessoas se interessam em ouvir a história dele, a história de superação, como ele protagonizou toda aquela história depois de ficar paraplégico. E a palestra dele custa em média R$20 mil. E um ponto muito interessante do nível do super-herói. Olha que louco! Absolutamente todo palestrante tem histórias, experiências e pontos de vistas ou até mesmo opiniões muito incríveis. Incríveis o suficiente para estar no nível do super-herói. Então o que será que diferencia o palestrante que está no nível do super-herói de você, por exemplo? Então bora lá, vamos ver se você está aqui no nível do super-herói. Esses palestrantes, eles têm cases incríveis, experiências inspiradoras, pontos de vistas totalmente diferentes. Eles recebem uma grande atenção da mídia de massa por causa disso tudo. As suas histórias são conhecidas pelas pessoas por causa do grande impacto na mídia de massa. E a maioria deles vivem de palestras ou tem palestras como uma das suas principais fontes de renda. Olha só, suas palestras custam entre R$20 e R$39 mil. E eles não correm atrás de clientes, os clientes que correm atrás deles. Mas é importante saber que, diferente de um palestrante do nível do legado, que já está gravado no inconsciente coletivo, no imaginário coletivo, né? O palestrante do nível do super-herói, ele está suscetível a descer de nível se ele não tiver uma noção estratégica, um conhecimento pleno do mercado de palestras e de como a mídia pode impactar ele. E olha só, a mídia de massa, a própria mídia de massa, esse fator que é o diferencial do palestrante do nível de super-herói, pode tanto erguer ele quanto derrubar o cara. Caso você seja um palestrante que está no nível de super-herói e tenha chegado aqui sem uma estratégia montada, como eu já disse, você corre um grande risco disso acontecer. Quer um exemplo disso? Então, vamos lá, eu vou te dar um exemplo de quão volátil pode ser a mídia de massa. Vamos lá de novo no Rick Chester. Quando o vídeo da água do Rick Chester viralizou, você viu que ele ganhou visibilidade. Mas o vídeo bombou de verdade, ele viralizou de verdade quando Flávio Augusto, um palestrante que está no nível do legado, com uma legião de fãs e muito respeitado por empresários de todo o Brasil, repostou o vídeo da água. Esse repost do Flávio aumentou tanto a visibilidade, impactou um número tão grande de pessoas que em menos de 6 meses o Rick já era um dos palestrantes mais contratados por empresas de todo o Brasil, simplesmente para falar sobre a história de motivação, de superação e também sobre vendas. Por outro lado, um palestrante que já está no nível de super-herói pode acabar sendo altamente impactado negativamente, até descer de nível, se ele acaba não prestando atenção no movimento da mídia de massa.
Foi exatamente isso que aconteceu recentemente com um grande jornalista, um jornalista bem famoso, depois de fazer uma piada racista e ser gravado fazendo isso. E também aconteceu isso com uma jovem empresária que falou que tinha algumas formações que foram questionadas depois pela internet. Veja bem, é provável que o Rick Chester sempre foi esse cara inspirador e resiliente das palestras antes mesmo do vídeo da água viralizar. Esse jornalista e essa empresária que eu falei para você, eles não perderam as competências deles por causa da repercussão que teve na mídia. Mas o mercado de palestras gira em torno dos níveis de interesse. Ou seja, a mídia é uma ferramenta para aumentar o nível de interesse das pessoas ou diminui. Percebe como a qualidade da palestra, a história que você conta ali de superação, isso não é um fator diferencial? O diferencial é o número de pessoas que você consegue impactar, interessar com a sua história. Ou seja, a mídia é apenas uma ferramenta para fazer isso acontecer, mas não é uma ferramenta acessível. Ela não está dentro do seu controle. E por ela não estar dentro do seu controle, eu te sugiro fortemente que você não corra atrás da mídia. Corra atrás do que está dentro do seu controle. O que está fora do seu controle, cara, esquece. Comunique quem você é de uma forma única em todos os seus pontos de contato, utilizando fatores geradores de interesse para potencializar a sua mensagem. Isso sim é trabalhar com o que está dentro do seu controle. Por isso, não ser óbvio para a maioria dos palestrantes, 3 coisas tendem a acontecer quando o palestrante busca a mídia como fim e não como meio. Vamos lá, eu vou falar elas para você e você vê se você já passou por isso. São elas: frustração de que as pessoas não querem ouvir o que você tem a dizer. No meio do caminho, você acaba desperdiçando tempo, energia e dinheiro, às vezes até pagando agências de marketing ou de palestras e tendo muito pouco retorno com isso. E também, alguns conseguem até ter um resultado com esse dinheiro pago, com esse dinheiro investido, sei lá, mas não é resultado para te fazer bombar o suficiente. Você já passou por algum desses sintomas, dessas coisas? Para te dar um exemplo do que é um posicionamento único, vamos relembrar do Rick Chester. Olha que interessante, ele pegou a especialidade que ele tem em vendas e conectou essa especialidade com a intenção que ele tinha em comunicar, em gritar para o Brasil que qualquer um pode empreender. Quando ele pegou essa mensagem e colocou dentro de um vídeo, BUM! Viralizou. Veja bem, quantas pessoas não falam a mesma coisa que o Rick? Mas só ele conseguiu unir o Rick, o vendedor de água, ao empreendedorismo. E essa foi a embalagem perfeita para ele. O palestrante estratégico foca no que está dentro do seu controle, não no que está fora do seu controle. Por isso eu digo que mais cedo ou mais tarde, o palestrante estratégico tende a subir de nível. Tende a subir do nível do progresso para o nível do super-herói. Porque ele está se apresentando para as oportunidades. Ele está comunicando e cada vez mais pessoas vão conhecer ele e a história única dele. Cada vez mais pessoas vão se inspirar e enxergar ele como um super-herói. Você consegue entender? O nível do progresso basicamente é composto por palestrantes estratégicos, que têm clareza sobre o seu posicionamento, que comunica em todos os seus pontos de contato da forma certa e nos momentos certos, todo esse posicionamento dele, todo o posicionamento único que diferencia ele de qualquer outro palestrante. E se você não sabe o que é um posicionamento, se você não tem um posicionamento, eu gravei um vídeo só falando sobre isso. Inclusive eu vou deixar esse vídeo aqui nos destaques para você assistir logo depois desse. E uma notícia boa para você, o nível do progresso é o nível não mais fácil, tá? Mas o nível mais alcançável para qualquer palestrante. Porque, cara, só depende da quantidade de esforço que você está disposto a colocar na sua carreira como palestrante para você alcançar esse nível. E aí? O quanto você está disposto a se esforçar para viver de palestras? Deixa aqui nos comentários para mim. Vamos ver se você está no nível do progresso? As características em comum entre os palestrantes do nível do progresso são: eles têm total clareza sobre o posicionamento deles e sobre o que diferencia eles de outros palestrantes que falam sobre os mesmos temas, sobre coisas parecidas com as coisas que eles falam. Eles utilizam a internet como ferramenta para aumentar o impacto que eles causam. Eles conhecem os 6 pontos de contato e utilizam eles de forma correta. Eles cobram entre 10 e 19 mil por suas palestras. A marca deles está totalmente alinhada com o preço da palestra deles. E aí, você está no nível do progresso?
Aliás, se você não sabe o que é posicionamento e quais são os seus 6 pontos de contato com o cliente, eu vou deixar um vídeo aqui, eu já te falei sobre o vídeo sobre o posicionamento que eu deixei aqui nos destaques, e agora eu vou deixar um vídeo aqui também nos destaques em que eu falei exatamente quais são os 6 pontos de contato que um palestrante tem com seus clientes. Depois dá uma assistida nesse vídeo que é muito interessante. Bom, eu espero de verdade que você esteja no nível do progresso, porque se você não estiver em nenhum desses 3 últimos níveis que eu acabei de te falar, significa que você está no limbo do mercado de palestras, o 4º e último nível, o nível dos desconhecidos. Olha só, o nível dos desconhecidos é a trincheira, onde está a maioria dos palestrantes do mercado de palestras, a base da pirâmide. Uma das principais características em comum entre os palestrantes do nível dos desconhecidos é o fato deles não saberem quanto cobrar pelas palestras deles. Eu não sei se é o seu caso, mas para uns eles cobram preço, para outro cliente ele cobra outro, é tipo olhar pela cara, esse daqui eu vou cobrar tanto, esse eu vou cobrar tanto. Aqui os palestrantes eles guerreiam por clientes, é uma verdadeira guerra de faca aqui dentro. Aqui é onde o mercado de palestras é prostituído. Clientes querem palestras de graça mesmo podendo pagar pelas suas palestras, onde palestrantes cobram 10 vezes menos do que eles poderiam simplesmente por desconhecimento sobre o mercado de palestras, onde palestrantes imploram para fechar palestras, mesmo sendo palestrantes tão bons que poderiam estar no nível do legado, no nível do super-herói. Aqui é onde palestrantes acabam trazendo confusão para suas carreiras, tentando fazer tudo o que é a estratégia que se fala aí na internet. Simplesmente por não conhecer os 20% que te traz mais resultado e que te faz subir para o nível do progresso e colocar consequentemente alguns zeros aí no número do preço da sua palestra. E aí, em qual desses 4 níveis você está? Deixa aqui embaixo para eu saber. Talvez você esteja no nível dos desconhecidos hoje, mas a minha missão aqui com esse canal é fazer com que você suba de nível. Me diz aqui nos comentários qual nível você está e qual é a sua maior dificuldade hoje para subir de nível, para vender mais palestras. Me fala aqui que eu quero saber e talvez te ajudar. E não se esquece de ativar o sininho que está logo abaixo desse vídeo, tá? Se você está comprometido em subir de nível, ativa o sininho que está logo abaixo desse vídeo para ser avisado assim que eu postar o próximo vídeo aqui no nosso canal. Esse é o conteúdo que eu tinha para passar nesse vídeo aqui para você hoje e espero que você tenha curtido, espero que você tenha algum comentário para mim, para compartilhar comigo, seja uma dúvida ou seja, sei lá, algum agradecimento aqui nos comentários. Então é isso, qualquer coisa é só me chamar, pode contar comigo para te ajudar na sua carreira como palestrante e tamo junto. Fica a dica, palestrante.